Olá, querido, querida, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade ao vídeo número 1, né, que nós falamos sobre os 4 modos básicos de interpretação da palavra de Deus. Porém, agora nós vamos entrar justamente no que a gente propôs, né, que foi o capítulo 28 de Ezequiel. Lembrando a você que na parte 1 nós vimos 4 tipos, 4 formas, 4 modos de interpretação das escrituras, na qual rabinos, né, judeus, utilizam para a interpretação das escrituras. Vamos começar sobre a questão de Ezequiel capítulo 28. Gosto de ler aqui Ezequiel 28 para você primeiramente. E diz assim: os mercadores dentre as pessoas assobiarão para ti, tu terás um terror e nunca mais existirá. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Porquanto o teu coração está elevado e tu disseste, eu sou Deus. Eu me assento no lugar de Deus, no meio dos mares. Porém, tu és homem, e não Deus, embora estabeleças teu coração como o coração de Deus. Versículo 3. Eis que tu és mais sábio do que Daniel, e não há segredo que eles possam esconder de ti. Com a tua sabedoria e com o teu entendimento, conseguiste para ti riquezas, e conseguiste ouro e prata para os teus tesouros. Versículo 5. Pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e o teu coração está elevado por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto tu puseste o teu coração como o coração de Deus, eis que, portanto, eu trarei estranhos sobre ti, os terríveis das nações, e eles desembainharão as suas espadas contra a beleza da tua sabedoria, e eles corromperão o teu brilho. E eles te derrubarão até a cova, e tu morrerás as mortes daqueles que são mortos no meio dos mares. Versículo 9. Tu dirás, eu sou Deus, diante daquele que te mata? Mas tu serás homem, e não Deus, na mão daquele que te mata. Tu morrerás as mortes dos incircuncisos pela mão dos estranhos, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Versículo 11. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos dos teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estivestes sobre o santo monte de Deus, caminhavas para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lancei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te colocarei, para que contemplem. Então tu contaminastes os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades,
pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei sair de ti, do meio de ti, um fogo. Ele te devorará, e te darei as cinzas sobre a terra, à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Note, querido, que esse texto que nós lemos, ele se aplica a duas pessoas, né? Primeiro ele fala diretamente ao príncipe de Tiro e depois ele fala ao rei de Tiro. No decorrer desse estudo, no decorrer dessa palavra que nós vamos estar aqui juntos lendo, né, e também aprendendo naquilo que Deus tem tirado e trazido para nós, no meu coração e para o seu coração, nós vamos estar vendo o que realmente significa algumas questões aqui dentro desse texto. Lembrando que eu tenho todos os textos, né, que eu copiei todos os textos da Bíblia e deixei separado para que, se fosse necessário, a gente consultarmos. Ou, caso você precise, é só pedir que eu envie, tá bem? Então vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Examinemos agora o capítulo 28 de Ezequiel, do qual talvez possamos extrair mais informações sobre esse misterioso assunto. Os primeiros 19 versículos do capítulo contêm uma profecia notável, mas de alguma forma obscura em duas partes distintas. Uma dirigida ao príncipe de Tiro e uma lamentação sobre o rei de Tiro. Não pode haver dúvida de que estes títulos se referem a duas pessoas e não são apenas diferentes denominações dos mesmos. Nada do que é dito ao príncipe está fora do que se poderia dizer a um homem, né? A um potentado humano. Mas o rei é certamente sobre-humano. Do príncipe disse que será morto pelas mãos dos estrangeiros. E a palavra morto significa atravessado, com espada ou lança. No caso agora, o rei, por outro lado, será devorado pelo fogo e reduzido a cinzas sobre a terra. Nota então, querida, que são duas pessoas distintas, na qual o livro de Ezequiel está falando, no capítulo 28. Ele trata primeiramente do príncipe de Tiro, né, que é sem dúvida um humano, um ser humano, e depois ele trata de um outro, que é o rei de Tiro. Esse rei, na verdade, as colocações que são feitas a ele, em estar no jardim do Éden, né, andar sobre pedras afogueadas, essa questão toda, não tem como ser aplicado num ser humano, tá bom? Vamos lá. Todavia, com respeito aos 10 primeiros versículos, não existe razão para não os aplicarmos à pessoa do príncipe de Tiro, que governava na ocasião e cujo nome, segundo Joséfo, era Itiobalos. Ora, Tiro foi edificada sobre uma ilha rochosa a mais ou menos 800 metros da terra firme, e era grandemente fortificada. Por isso, Itiobalos, né, é descrito exultando na força da sua cidade, cercada pelo mar, e comparando-se na confiança orgulhosa da sua habitação impenetrável ao Deus que se assenta acima dos céus. Olha só, gente, deixa eu fazer uma colocação aqui a respeito de quem era Flávio Joséfo, né? Que eu disse aqui Flávio Joséfo. Então, olha só, Flávio Joséfo foi soldado e historiador judeu nascido em Jerusalém, em cuja obra destaca-se a contradição entre sua simpatia pela cultura romana e a defesa intransigente da superioridade moral das tradições hebraicas. Viveu de 37 a 96 depois de Cristo. Dele há em português a história dos Hebreus, né, que está inclusive lá registrado num livro da CPAD, tá bom? Então, gente, Flávio Joséfo foi justamente, né, quem escreveu muitas das histórias hebraicas, né, relacionadas justamente ao livro, a interpretações que estão nas entrelinhas. E como nós falamos lá na outra parte relacionada às interpretações, não é? No caso de Flávio Joséfo, ele viveu
né, no ano 37 depois de Cristo. É possivelmente que ele tinha ali em loco, né, justamente a questão inclusive da, da, da crucificação de Jesus, tá bom? Então vamos dar uma continuidade aqui, né, vamos andar mais um pouquinho e depois nós vamos parar, né, e continuar em outro vídeo. Também, né, continuando aqui o que está escrito aqui no que nós separamos para nosso comentário, diz o seguinte: ironicamente, disse que ele, no caso, né, o príncipe, né, de Tiro, é mais sábio do que Daniel, cuja fama na época era mundial. Sua presunção é atribuída à sabedoria, ao seu sucesso no comércio e às muitas riquezas que adquiriu. No entanto, por ter estabelecido seu coração como o coração do Altíssimo, o terror das nações, isto é, os caldeus, viria contra ele. E quando estivesse quase para ser morto por um homem, descobriria finalmente que não era Deus. Então, nota uma coisa nessa primeira parte aqui que a gente tá colocando. Duas partes estão divididas esse capítulo de Ezequiel 28. A primeira parte trata do rei, do príncipe de Tiro, que é um ser humano. E a segunda parte, a lamentação sobre o rei de Tiro, se trata de uma pessoa sobre-humana, tá? Então até aqui a profecia é finalmente facilmente entendida e sabemos que pouco tempo depois de ser pronunciada, Tiro foi cercada por Nabucodonosor. É curioso também encontrar mais tarde pessoas de Tiro adulando Herodes, exclamando que sua voz era a voz de um Deus e não de um homem, trazendo desse modo sobre ele uma punição mais extraordinária do que abateu o seu antigo príncipe. Lembra dessa passagem? Vou ler para você aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 20 até 23. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono e lhes dirigia um discurso. E o povo gritava, dizendo: Esta é a voz de um Deus e não de um homem. Versículo 23. E imediatamente o anjo do Senhor feriu, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Nota uma coisa. Os de Tiro, eles quiseram fazer justamente isso, colocar Herodes, né, como sendo uma alusão do seu antigo príncipe, que se intitulava Deus, que se dizia Deus, tá? Então, gente, o que a gente viu nessa primeira parte, né, do livro de Ezequiel 28, né, em si, é que esse rei, né, melhor, esse príncipe, na verdade, era um ser humano. Nós vamos daqui a pouco, né, passar, né, daqui a pouco, nós vamos passar para outra parte, que é a parte justamente a lamentação sobre o rei de Tiro. Agora nós vamos ver uma outra pessoa ou um outro ser, tá bom? Um abraço para você, que Deus te abençoe. Até daqui a pouco.